Vamos falar do perfil do trainee? Algumas empresas, o trainee ele é diferente do estagiário. O estagiário, alguns estágios não são remunerados, tá? Nós ainda encontramos hoje em dia estágios não remunerados e o estágio ele não tem carteira assinada, então não tem recolhimento do INSS, você não tem aí o recolhimento do FGTS. Quando eu fiz estágio, nem descanso tinha remunerado. Hoje você tem o descanso remunerado como estagiário. Então, já tivemos aí um pouco de evolução em relação ao estágio. Bom, em contabilidade você tem dois perfis distintos para iniciar a carreira, tá? Ou você vai ser trainee ou você vai ser estagiário. Nesse vídeo eu quero focar mais no trainee. O trainee, ele tem carteira assinada, tá? Todos os direitos trabalhistas lá. Ele tem a carteira assinada e o trainee, ele não tem experiência alguma. Então, o trainee é aquela pessoa que está estudando, tá? Está estudando, no nosso caso, está estudando ciências contábeis e ele vai ingressar numa empresa aí de auditoria ou numa empresa que tenha um programa de trainee. Ou seja, eu contrato pessoas que não têm experiência nenhuma e depois de um ano ela vai ser assistente ou 2, enfim. Há um plano de carreira dentro da empresa para que essa pessoa ela consiga, à medida que ela vai adquirindo conhecimento e vai desenvolvendo ali as tarefas, ela vai poder ter outras funções, outros cargos dentro da empresa. Bom, quando eu comecei a fazer a faculdade, o trainee, a gente tinha ainda no mercado um certo preconceito em relação à idade, tá? Os trainees, eles tinham no máximo 24 anos, mais do que isso, mesmo que você mandasse o seu currículo, você não seria chamado para a vaga de trainee, porque eles entendiam aí que você estava muito velho, né? E que você, por exemplo, você está mais velho, você tem mais responsabilidade, você teria aí mais contas a pagar, e o salário do trainee, como ele é uma pessoa que está em experiência, ele é um aprendiz, né? Ele está começando na carreira, ele não sabe absolutamente nada ainda, seria aí uma certa frustração, porque eu teria aí um perfil mais velho, com mais contas para pagar e, ao mesmo tempo, uma remuneração que não acompanha as responsabilidades financeiras que eu tenho. Então, isso é uma das coisas que eu ouvi na época a esse respeito, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem empresas que contratam trainees com mais de 24 anos. Você se candidata, você é bom, você vai bem no processo seletivo, eles acabam te contratando. Então, isso é bacana porque a postura hoje ok, a pessoa ela é mais velha, mas pode ser, por exemplo, que ela tenha mais foco. Pode ser também, por exemplo, que como ela começou mais velha e ela sabe que ela vai ter uma certa dificuldade, talvez, de entrar no mercado de trabalho porque ela é mais velha, ela vai agarrar essa oportunidade e vai levar com mais seriedade. Então ela vai pensar 2 vezes antes de ficar pulando de emprego para emprego. Então são algumas teorias que circulam aí pela Rádio Corredor, circulam informalmente, mas o trainee ele é uma pessoa que não tem experiência e ele vai aprender aí a profissão. Então, para mim não faz muito sentido quando eu digo que o trainee, quando eu vejo que alguns pedidos assim, vaga de trainee com experiência. Então, o trainee ele é como se fosse um estagiário de carteira assinada. Não faz sentido para mim um estagiário, eu abrir uma vaga para estagiário e querer um estagiário com experiência. Assim como não faz sentido para mim eu querer um perfil de trainee com experiência. Veja bem, se eu contrato um assistente, eu quero alguém que tenha um conhecimento de assistente. Se eu contrato um gerente, eu quero alguém que tenha um conhecimento no nível de gerência. Mas se eu contrato um trainee, não faz sentido eu querer experiência. Tá? Então, o trainee,
Então hoje a gente não tem tanta essa limitação de idade. O trainee ele está estudando, geralmente ele está estudando. Algumas empresas aí contratam trainees até 2 anos depois de formado, então você já terminou a faculdade, mas terminou há menos de 2 anos, você participa aí do processo seletivo de trainee. Algumas empresas permitem que você participe. O trainee ele tem que ter muita vontade de aprender. Ele não sabe nada, ele precisa reconhecer que ele está ingressando na profissão, que ele não tem experiência e que ele está ali para absorver o máximo de conhecimento, aprender a rotina da empresa, da profissão e desenvolver ao máximo o potencial que ele tem aí profissional. Então, a gente não pode fazer grandes exigências a um trainee. Se ele tiver já alguma experiência, é um diferencial. Se ele fala inglês, é um diferencial. Então, na verdade, você tem mais a oferecer lá na candidatura do que outras pessoas. Mas, teoricamente, o trainee não deveria ser cobrado do trainee alguma experiência. Bom, e aí o trainee ele vai começar a fazer o trabalho mais básico, tá? Então, a gente não contrata trainee para ele servir o café nem tirar xerox. É para que ele aprenda a profissão. Então, você vai começar desde das tarefas mais básicas e à medida que você vai aprendendo, as suas funções, você vai ganhando mais funções, mais responsabilidades. E o interessante você está se candidatando para um processo seletivo de trainee, saiba qual é o plano de carreira da empresa. Ok? Porque você não tem experiência, mas você vai adquirir experiência como trainee e depois disso, e aí, eu já tenho experiência, o que a empresa pretende fazer comigo? Eu vou ser promovido? Eu vou ser demitido? A empresa, qual é o plano de carreira que a empresa tem? Eu acho que isso é importante para que você converse melhor durante a entrevista, você conheça melhor a empresa e você saiba exatamente em qual empresa você vai trabalhar, qual é a política da empresa. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar a respeito do perfil do trainee e a gente continua aí falando de vídeos sobre carreiras, tá? Para tentar ajudar quem está ingressando na profissão ou quem já está na profissão ter aí uma outra opinião sobre os temas. Claro que o que eu falo é dentro do contexto em que eu vejo, dentro do contexto que eu estou inserida. Pode ser que outras pessoas, nosso país é muito grande, outras pessoas tenham outras realidades. E aí eu incentivo você que tem outras realidades, que tem outras experiências, a postar, a compartilhar a sua experiência nos comentários. Então, o que eu estou falando aqui, claro, não é uma verdade absoluta. É a vivência que eu tenho, é a vivência das pessoas que estão à minha volta têm. Então, é interessante que, para enriquecer, né, essa troca de conhecimento, que se você tem uma experiência, uma vivência diferente, que você poste nos comentários e aí a gente troca ideias sobre o tema. Tá bom? No mais, obrigada pelo interesse de vocês. Tchau, tchau!